todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos em Goiás, a Bucocast veio até Goiânia, né, para poder entrevistar esse cara que tem uma referência dentro da especialidade, não só aqui no seu estado, mas a gente sabe que dentro da especialidade, né, no Brasil, ele fez a sua faculdade em odontologia em Anápolis, também fez a sua residência em traumatologia e bucomaxilofacial na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é chefe do serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Goiás. Tem o seu mestrado em cirurgia e traumatologia pela Universidade Federal de Uberlândia, doutorado em ciências da saúde pela Universidade Federal de Goiás. O currículo do homem é grande, viu, gente? Coordenador do programa de residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial na Universidade Federal de Goiás, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, e ele é coordenador do capítulo 2 do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Tá tudo certo, né, doutor? Tá tudo certo. Eu estou falando com o professor doutor Giovanni Gasperini. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no nosso canal da Bucocast e a gente fazer esse bate-papo, falar um pouquinho sobre a sua carreira, sua trajetória dentro da especialidade, e seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, prazer nosso estar aqui e poder contribuir com vocês. Vamos lá bater um papo. Professor, eu vou chamar de professor porque eu sei que você está ligado aí na formação do aluno, né? E, enfim, vamos bater esse papo aí. Eu queria que você falasse da sua formação, cara. Tu tem um currículo aqui, mestrado, doutorado. Quem que te motivou a ir para a especialidade, a cirurgia? Isso desde a graduação, né? A gente vai desenvolvendo uma certa afinidade com alguns professores, né? Afinidade com algumas disciplinas. E foi inclinando já automaticamente desde o primeiro semestre para a área de cirurgia. E eu lembro até hoje de um professor de farmacologia, o Marcos Augusto Serra, e esse nome não posso esquecer. O dia que ele chegou na aula e falou assim, olha, para todo mundo na turma, né? Ó, bichão, isso aqui é o que vocês vão fazer pro resto da vida de vocês, então façam bem feito. Isso foi uma coisa que me marcou muito. E a partir daí, com a orientação dos meus professores todos, a gente foi direcionando todo o currículo, toda a trajetória da graduação para exercer a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, e daí para frente, já residência, mestrado, doutorado, chefia de serviço, e vamos dizer, se engateou como a gente queria, né? Se engatou como a gente queria. Tem alguém da família que tinha uma referência para você dentro? Eu sou o primeiro da área de saúde. Primeiro da área de saúde? Uhum. Caracas. Tentou a área médica também ou não? Não. Porque a bucomaxilo está muito próximo da área médica, né? Tem alguns colegas que atirou na medicina e acertou a bucomaxilo. Às vezes acontece, mas... Não foi o seu caso. Professor, eu queria que você... você é coordenador do segundo capítulo aqui em Goiânia, né? Como que é o trabalho do coordenador junto ao colégio? E eu queria já emendar uma outra pergunta que vai acontecer. O primeiro é Cobuco aqui em abril também, já falando dessas duas situações. Isso, o capítulo 2 do Colégio Brasileiro de Cirurgia envolve o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e o Distrito Federal. Tá? Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha auxiliando o colégio na questão de organização de eventos, também agregação ou agregar os colegas, né? E o aperfeiçoamento tanto dos colegas e das residências da nossa região. Tá? E uma das prioridades que nós tivemos quando o professor Belmiro assumiu o colégio e nos convidou para coordenar o capítulo, era que o capítulo 2 realizasse um evento regional. Nós temos os eventos que é o COPAC, o ENEC, o Subrabuco, que são os da região Sudeste, Norte, Nordeste e do Sul, e não tínhamos ainda, não temos, né, há muito tempo, o Centro-Oeste. E a gente desenvolveu agora para o capítulo 2, né, deixo bem claro, desenvolveu agora para abril um evento, um congresso com a maior, sim, uma grade técnico-científica maravilhosa, que é para quê? Para que os colegas da nossa região tenham o seu evento regional mesmo, poder vir aqui, que é mais perto, né? E nos anos pares temos o COBRAC, que é o evento nacional, então não pode ter nenhum evento regional. Mas nos anos ímpares nós temos os eventos regionais, porque muitas pessoas não podem sair, às vezes tem dificuldade para outros eventos, e a gente tem um evento de altíssima qualidade na nossa região. Que é uma região que tem uma parcela, né, da especialidade muito grande no Brasil, né? São
vários estados, né, com profissionais aí de alto destaque em rede nacional, em nível nacional. Você fala muito em São Paulo e Rio, né? Mas agora eu tenho vindo para essa região aqui de Goiás. Tem muito cara fera para esse lado aqui, hein, cara? O Brasil inteiro a gente tem que ter orgulho de todos os profissionais. Em todas as regiões tem excelentes profissionais, extremamente qualificados, tá? Em mais altíssimo nível técnico-científico. E agora só estamos agregando e aparecendo um pouquinho mais com o Ecobuco. Eu quero fazer um agradecimento especial à Traumeg, que tem nos apoiado nesse projeto da BucoCast. Estamos aqui em Goiás, né, no estado de Goiás, em Goiânia, fazendo esse podcast graças ao apoio aí da Traumeg, que tem contribuído, né, com a educação continuada, e também fazer aqui um agradecimento ao Ulisses, a Dinâmica, que nos proporcionou também esse episódio aqui com o professor Dr. Giovanni, que para a gente é uma honra, o nosso muito obrigado também à Dinâmica. Professor, dentro da especialidade a gente sabe que a cirurgia ortognática ela é uma das, diria assim, que de uns procedimentos que demanda uma curva de aprendizado altíssima, né? E você navega em várias áreas dentro da especialidade, mas eu queria que você falasse essa busca por ser um especialista em cirurgia ortognática, o que te motivou a investir a sua carreira na vida desses pacientes que buscam a cirurgia ortognática. Tá. A cirurgia ortognática em si, né, o tratamento ortocirúrgico, ele traz um impacto extremamente positivo na vida do paciente. Tá? Claro, todos os tratamentos da área de saúde fazem isso, mas a cirurgia ortognática tem um diferencial, pois a gente altera a face do paciente, é o cartão de visita do nosso paciente. Tá? Então, esse paciente ele apresenta uma alteração, ele apresenta uma queixa funcional, ele apresenta uma queixa estética, né? Então, a qualidade de vida, esse impacto que a gente devolve para o paciente, ele é fantástico. Dessa forma, a gente acabou voltando mais para a área de cirurgia ortognática. Isso vem muito também na nossa residência. Na nossa residência, a gente focava muito em cirurgia ortognática. Com o professor Nazareno na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente acaba, como disse, né, a gente acaba tendo admiração pelos professores e acaba direcionando para uma área, né? Então, a área de cirurgia ortognática é justamente isso. Uma área que a gente teve muita experiência na nossa residência e é uma área que traz um impacto extremamente positivo na vida do nosso paciente. Diferente de algumas residências que, às vezes, a cirurgia ortognática é um pouco distante. Lá vocês tinham uma vivência com a cirurgia ortognática? Sim, sim. Nossa formação lá era muito sólida na parte de cirurgia ortognática. É um diferencial, né? Dentro da residência. E o professor Nazareno, sim, a gente teve ampla abertura com ele, abriu as portas da casa, né, do consultório para a gente, então a gente trabalhava muito com o professor Nazareno, então a gente teve essa vivência também, tanto na parte de formação, de execução com os pacientes, mas com os pacientes do próprio professor, né. Então a gente teve uma casuística assim, muito grande na parte de cirurgia ortognática. Que ano que você fez sua residência, professor? 2000 a 2003. Essa época aí, a especialização, já tinha especialização? Tinha. A especialização já era comum, a residência que ainda não tinha normatização ainda. Sim. Né? Então, mas a gente trabalhou nos moldes da residência, né? A gente trabalhava, tinha o dia para entrar e não tinha o dia para sair. Era mais ou menos isso. Hoje, né? Como que você vê a formação do cirurgião, já que você é um formador de aluno, a gente sabe que tem a formação do cirurgião com especialização e a residência. Como que você avalia essa formação, professor? Olha, a gente trabalha com as normas da Associação Internacional de Cirurgia Maxilofacial, do Colégio Brasileiro. Então, o padrão ouro para a formação do cirurgião bucomaxilofacial é a residência. Tá? No Brasil, são 3 anos, 8.640 horas. Tá? Então, essa é considerada a formação padrão que vai dar oportunidade ao aluno, né, ao residente, desenvolver as suas habilidades nas mais variadas áreas da cirurgia bucomaxilofacial. Então, ele vai ter casuística, ele vai ter quantidade de cirurgias suficientes, então ele vai ter um aprendizado, uma experiência profissional que coloque ele à frente, né, e em condições de exercer a especialidade com muita naturalidade após a sua formação. Dentro da especialidade, eu sei que você navega em algumas áreas. Quais áreas da especialidade você navega além da cirurgia ortognática? Olha, o nosso foco é sempre a cirurgia ortognática. Tá? Nós trabalhamos também com a parte de procedimentos estéticos da face, também, né? Inclusive com efeitos adjuntos da cirurgia ortognática. Trabalho com a parte de implantodontia também, a gente tem que trabalhar com essa parte. A parte de trauma facial, parte de lesões patológicas, tumores benignos, cistos da região maxilofacial. Essa parte a gente trabalha também. Hoje, a cirurgia estética da face tem... Eu não sei se é impressão minha, mas
parece que por um tempo isso era meio, vamos dizer assim, dentro da especialidade tinha um pouco de preconceito, né? Porque tem um lado da ROF, o bucomaxilo parecia que não queria entrar muito dentro dessa área, mas isso veio crescendo e hoje parece que a bucomaxilo abraçou, eu não sei se essa seria a palavra certa. Como que você vê a estética dentro da especialidade? Olha só, isso é uma questão de evolução não só no Brasil, mas mundial. Através da formação de cirurgião bucomaxilofacial, nós já estamos acostumados a trabalhar com a face, né? Nós pegamos traumas aí gravíssimos de face, onde literalmente nós temos que montar a face do paciente de novo. A cirurgia ortognática, por exemplo, é outro exemplo dessa situação. Então, isso é uma evolução natural. Tá? Então, o que estava faltando era a normatização legal, que o Conselho Federal de Odontologia começou a fazer essas adaptações legais, não vamos dizer adaptações, mas as liberações legais para o exercício da profissão. Tá? O exercício também das cirurgias e dos procedimentos estéticos da face. Então eu vejo como uma evolução normal. A partir do momento que tem a formação, já tem o conhecimento, vamos dizer, respaldado do ponto de vista legal, é apenas uma questão de desenvolver e crescer na área. Hoje, dentro da especialidade, professor, a gente sabe que tem muitos cirurgiões que não executam a cirurgia ortognática. Penso eu, da curva de aprendizado e do conhecimento que precisa para se executar a cirurgia ortognática. Como que foi para você, que você é uma referência dentro da especialidade de cirurgia ortognática, essa curva de aprendizado, né? Quais foram os desafios, né, que você enfrentou para poder se tornar uma referência hoje na cirurgia? Eu acho sim, que tudo que a gente vai fazer na vida não existe nada que não exija um esforço. Tá? Então, para a cirurgia bucomaxilofacial, ela tem várias áreas. Você pode ir para a área de reconstrução, pode ir para a área de implantodontia, área de ATM, área de cirurgia ortognática, área de tumores. Tem várias áreas. Pode versar em todas elas. Tá? Mas você precisa gastar tempo, né? Como a gente fala, gastar tempo. Passar a noite sem dormir, ficar longe da família. Né? Então, isso tudo faz parte do processo. Então, a partir do momento que você está disposto e você tem um objetivo, isso passa a ser secundário. Então, tinha a família me apoiava, né? Sempre me apoiou. Então, sim, esses não são, a gente fala assim, desafios, não eram desafios, eram objetivos a serem cumpridos. Então, quando nós entramos na nossa residência, então, a casuística de cirurgia ortognática era muito grande, então foi mais do que uma coisa natural. Né? E aquela sensação de que a gente estava aprendendo para poder fazer a coisa direito, fazer a coisa com propriedade, com qualidade, não prejudicar o próximo. Então a evolução do cirurgia ortognática foi nesse sentido. Né? A gente já tinha o interesse, já tinha vontade de fazer, sabia os desafios que eram, ou seja, não eram mais desafios, era o objetivo a ser cumprido. Né? E a oportunidade, porque eu escolhi fazer em Florianópolis, não foi porque era onde tinha, não, era uma vaga anual. A gente só tinha uma vaga por ano no processo seletivo. Então, nós vínhamos desde a graduação com nossos professores orientando, olha, você quer fazer cirurgia, então você tem que fazer um programa de residência, você tem que se dedicar. Então, qual o melhor lugar para se dedicar onde você só tem uma vaga por onde você, querendo ou não, você é a estrela, sozinho ali, não tem mais ninguém para dividir nem serviço. Né? Então, o objetivo era esse. Então, a partir do momento que você tem esse objetivo estabelecido, as coisas vão fluindo naturalmente. Né? E aperfeiçoar sempre, né? Isso não tem como. Você começou na época que já tinha piezo na sua época já? Não tinha piezo. Na Serra. Era na Serra. Planejamento virtual, então? Não, estava começando algumas coisas de planejamento virtual, até tomografia computadorizada naquela época era difícil, né? Não se conseguia com muita facilidade, casos específicos a gente conseguia, para outros não. Era na cirurgia de modelo de gesto no articulador semiajustável. Como que foi para você transitar aí desse... Porque ainda há cirurgiões que não utilizam do planejamento virtual e nem do piezo, faz na Serra ainda, né? Como que foi para você essa evolução e essa transição para essas novas tecnologias aí? Tá. O que a gente fazia naquela época era, através de um arco facial, tentar reproduzir o crânio do paciente para poder simular a cirurgia ali. Isso foi um aprendizado extremamente importante, porque isso facilitou a migração para a cirurgia virtual. Você tem que fazer as medidas, você tem que entender as medidas dentro de um modelo, imaginando aquilo na face ou no crânio do paciente. Quando a gente vem para o virtual, aquilo era o sonho de todo cirurgião daquela época. Você tem o crânio, você tem a face do paciente dentro de um programa de computador para você mexer. Que era o 2D ainda, né?
Começou com 2D, fazia o planejamento 2D e fazia a cirurgia do modelo. Depois veio para o 3D, aí não, aí ficou mais fácil ainda, né? A grande questão do planejamento virtual é o correto posicionamento da cabeça dentro do espaço tridimensional do programa de computador. Se posicionou corretamente os 3 planos, a simulação de cirurgia, né, tem os passos todos a serem seguidos, não é só isso, né? Tem o posicionamento da mandíbula correto, dos côndilos, mas assim, você fazendo todo o posicionamento correto, a margem de erro ela se torna muito menor, né? Apesar que nós temos os trabalhos daquela época, onde fazia cirurgias com modelo de gesso, a margem de erro também era muito pequena. Como o trabalho era feito certinho, nós temos as publicações, margem de erro de 1 milímetro, 1,5 milímetro. Tá? Então a gente consegue manter a mesma propriedade, só com uma facilidade maior de trabalho. Você consegue simular vários procedimentos cirúrgicos em poucos minutos. E na cirurgia de modelo, não. Você simulava, voltava, você achava que estava bom. Ah, quero mexer. Tinha que fazer tudo de novo. Não tinha que voltar tudo para estaca zero e voltar. No programa de computador, não. Você dá o reset, volta e movimenta de novo. É uma mão na roda, a gente fala. Como que você vê as vantagens, os benefícios, por exemplo, do planejamento virtual com relação à cirurgia ortognática? Quais são as vantagens? A possibilidade de simular vários tipos de cirurgia. Tá? É claro, eu sempre falo para os meus residentes e o que a gente tem em mente. Você tem, entre aspas, o que a gente busca é o ideal. A gente sempre procura aquele movimento que seja o movimento ideal para aquele paciente. Tá? Na cirurgia virtual, a gente consegue ver, que a gente não tinha no modelo de gesso, por exemplo, a gente consegue ver a projeção da área paranasal, a gente faz uma osteotomia mais alta, uma osteotomia mais baixa, ver qual que é a repercussão que ela tem no tecido mole, a gente faz uma osteotomia um pouquinho mais para frente, uma osteotomia um pouquinho mais para trás, ver qual a repercussão que ela vai ter no tecido mole, e isso vai agregando com mais casos, né? Por isso que é importante o programa de residência. Né? Quanto mais casos você opera, mais você entende o comportamento dos tecidos moles e o comportamento daquela cirurgia que você propõe para o paciente. Então você começa a entender melhor essas situações. Então você vai otimizando o seu resultado de cirurgia. Tá? Principalmente nos casos assimétricos. Os casos assimétricos era extremamente difícil você planejar com um modelo de gesso. Agora, nos casos assimétricos, então, no planejamento virtual, fica muito, muito mais simples. Né? Com a cabeça bem posicionada, você acerta a linha média, você consegue acertar a parte esquerda, você consegue acertar no paciente todo. Você pegou a época o paciente ficava com a boca amarrada ou não? Tem técnicas, eu cheguei a pegar um período que tinha as duas técnicas, né? Que era a osteotomia sagital de mandíbula, que se fazia fixação, o paciente saía com a boca aberta. Na minha época, a gente também tinha a osteotomia vertical do ramo e a osteotomia vértico-sagital. Então, essas osteotomias, o grande benefício delas na época era que o paciente tinha pouquíssima chance de ter aparestesia, né? Aquela sensação de dormência no lábio. Mas tinha como intercorrência ou uma situação chata que era ficar com a boca travada, né? Que era o bloqueio maxilomandibular. Mas com a evolução da técnica, com o uso do piezo, né, as técnicas menos invasivas, o maior cuidado, né, o risco de você ter uma lesão nervosa com piezo é muito, muito menor que com a serra, com a broca. Então, essa vantagem de diminuir a questão da parestesia, ela automaticamente foi melhorando com as novas técnicas cirúrgicas, né? Então, hoje não, tem muito, muito tempo que eu não faço nenhuma técnica, mas deixo o paciente com a boca travada. Agora tem mais de 15, 20 anos já. E por que agora você falou uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falando, por que a parestesia, a chance era menor antes? Porque, hoje ela é menor na sagital, mas na técnica vértico-sagital e na técnica vertical, porque o corte do osso é feito atrás de onde o nervo entra na mandíbula. Tá, então você tinha um risco que o acesso era por fora, então você não tinha risco de traumatizar o nervo, o risco era muito menor. Então o paciente tinha pouquíssimo risco de ter parestesia, que era o contrário da sagital, né, que o acesso é pela medial, você localiza o nervo e você vinha com a serra e depois abrindo a sagital. Então ali tinha um trauma maior no nervo. Então por isso que na sagital naquela época eu tinha muito mais parestesia do que a gente tem hoje. Hoje a parestesia é muito menor. Hoje como que você vê o piezo? Que ainda tem quem não usa o piezo, né, doutor? Muitas pessoas, até no começo mesmo, não usavam porque demorava mais um pouco. Né? Mas o piezo hoje é indispensável para a cirurgia ortognática. É um dispositivo que ele faz o corte ósseo, mas preserva a estrutura dos tecidos moles. Então você tem um dano menor de tecido mole, você tem um dano muito menor, um risco de dano no nervo alveolar inferior, que é esse que passa por dentro da mandíbula, né, que é o responsável pela sensibilidade do lábio. Né? Então você tem um risco muito menor. Então não vejo sentido hoje, na atual situação que nós estamos, com um dispositivo desse em mãos, não poder usá-lo. Né? Tem que ser usado. Hoje a gente tem as cirurgias ortognáticas
minimamente invasivas que se, Uhum. né, se prega muito e alguns cirurgiões fazem. E também a gente fala o modelo convencional, não sei se essa é a palavra certa, e a mínima, como que você enxerga essa evolução, a técnica, você aplica, o que que você acha? Eu estou perguntando para você porque você é professor universitário, né, chefe de residência, e eu não posso sair desse podcast sem deixar aqui algumas perguntinhas que a gente caminha com ela na gaveta da Bucocast, viu, professor? Tá, essa pergunta eu já até esperava. Então, como que a gente trabalha? Eu posso dizer a minha experiência profissional, né? A gente começou a cirurgia ortognática da forma, como mesmo disse, mais tradicional, e isso é uma evolução de qualquer área da área de saúde, né? Procedimentos o menos invasivos possíveis para que o paciente tenha uma recuperação melhor possível, uma recuperação mais breve possível. Então, a gente vê como a cirurgia minimamente invasiva, cirurgias com acessos menores, né? O uso do piezo. Agora tem a cirurgia muito minimamente invasiva, né? São cirurgias que a gente vê a divulgação, que tem excelentes resultados, não discuto isso, feito por profissionais excelentes, não estou discutindo isso. Estou discutindo a minha parte. A gente estuda, a gente conhece, por exemplo, que as osteotomias, onde você realiza a osteotomia, ela reflete no tecido mole. Né? Quando ela reflete no tecido mole, então eu posiciono as minhas osteotomias no meu planejamento, onde eu vou ter o máximo de otimização do meu tecido mole possível para a cirurgia. Tá? E dentro da técnica do que eu planejei para o paciente, ali sim eu executo um procedimento menos invasivo possível. Essa seria a minha visão de planejamento voltado para a cirurgia minimamente invasiva. Se nós formos pegar desde o processo inflamatório, de onde ele surge, nós vamos ver que quanto menor o trauma cirúrgico, menor o processo inflamatório e o desconforto do paciente no pós-operatório. Tá? Então nós vamos lembrar assim que cirurgias menores, cortes menores, sim, também faz muita diferença. Cirurgias com tempo cirúrgico rápido faz diferença. Quanto menos tempo você está mexendo, menos tempo o paciente está aberto, menor será o processo inflamatório desse paciente. Isso são coisas importantes, mas vem desde a alimentação do paciente no pré-operatório, uma alimentação equilibrada, tá? No processo de anestesia do paciente. O anestesista é fundamental na cirurgia. Manter o plano anestésico constante, com a pressão baixa do paciente, o paciente tem um despertar suave. Porque você imagina, você faz uma cirurgia na face, você está com a pressão lá 8/4, 9/5, que é durante todo o procedimento cirúrgico, o paciente acorda agitado, faz força. O que vai acontecer? A primeira coisa quando o paciente faz força é aumentar o edema, risco de hematoma, risco de sangramento. Então a gente precisa que o paciente acorde bem tranquilo. Fisioterapia pós-operatória, crioterapia pós-operatória, o repouso. Então é um conjunto de fatores que vai determinar um bom pós-operatório. E a resposta do indivíduo, né? A gente tem a resposta, cada organismo responde de uma forma diferente. Tá? A gente modula, ou a gente trabalha para que a gente consiga controlar melhor essas situações. Mas, às vezes, alguns organismos comportam-se de forma diferente. Tá? Mas, em média, hoje, o pós-operatório, tranquilo, é um pós-operatório. Mas um pós-operatório hoje é muito, 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 muito mais tranquilo do que era antigamente. O pós-operatório paciente hoje, antigamente a gente tinha que empurrar o paciente para fazer as atividades que o paciente ficava realmente muito inchado, assim, muito para baixo. Hoje não, a gente tem que segurar o paciente, porque o paciente já, não, doutor, eu tô bom, eu já quero ir para academia. Não pode ainda, calma, vamos começar mais leve. A alimentação, doutor, minha boca já tá abrindo bom, já tenho, olha, eu tô com firmeza. Não, calma, ainda não é hora de ter uma mastigação um pouquinho com alimentos um pouquinho mais sólidos, vamos segurar mais um pouquinho. Hoje a gente segura o paciente, antigamente a gente tinha que empurrar, hoje a gente segura o paciente. O tempo cirúrgico, você acha que ele influencia nessa questão que você está falando, do pós-operatório? Olha, assim, quanto mais tempo... A gente tem um trabalho que eu apresentei até no COBRAC. Em termos de... Duas situações aí. Em termos de... Se nós formos falar em processo inflamatório, edema ou cirúrgico, quanto mais tempo você está manipulando uma ferida cirúrgica, mais trauma você causa no paciente. Então, maior processo inflamatório. Então, dentro do que foi planejado, sem correria, executar uma técnica que seja mais precisa e dentro do menor tempo possível. Isso é extremamente positivo. E a gente pensa também no bem do paciente. A anestesia geral não é fisiológica. Fisiológico sou eu e você agora conversando. Nosso organismo está em homeostasia e nós estamos muito bem. Quando você vai para a anestesia geral, você está alterando a situação do paciente. Então, o paciente não pode ficar lá 10, 12 horas sob anestesia geral. Isso traz algumas repercussões para o paciente. Tá, então, quando a gente pensa também em qualidade da recuperação do paciente, não é só o edema pós-cirúrgico, é você trazer um mínimo de dano
no processo de homeostasia desse paciente. Então, sim, é importantíssimo trabalhar com a cirurgia, um tempo cirúrgico o mais reduzido possível. Isso a gente conversa com os anestesistas, a gente tem muito, né? Então, quanto maior o tempo cirúrgico, é até ruim para o anestesista, para manter, porque ele tem que manter o paciente. A gente está preocupado com a cirurgia e o anestesista é o paciente preocupado para manter o paciente. É claro que a gente tem uma comunicação durante o transoperatório, mas isso aí tem que ser uma coisa muito importante, não dá para ficar postergando procedimentos extremamente longos, né? Igual eu falei, tem um trabalho que mostra que a partir de 2 horas você tem um acréscimo no risco de complicações em procedimentos cirúrgicos, tá? Então, em alguns procedimentos é que é 14% a cada meia hora, acima de 2 horas. Ah, o risco era 1%, mas aumenta 14% em meia hora, mas começa 14%, chega um momento que se torna importante isso. Então, não se pode, então, cirurgia é o seguinte, você tem aquele momento para realizar o procedimento, então você tem que realizá-lo com bastante propriedade, com bastante ciência, para quê? Para que o procedimento principal, a segurança do paciente. Você tem que dar o seu resultado, mas você tem que ter um resultado com segurança. Isso eu acho que é o principal para o paciente. Quanto tempo você sugere aí que seja uma cirurgia ortognática de maxila, mandíbula e mento? Ah, cara, isso aí é muito relativo. Isso aí tem profissionais que trabalham mais rápido, tem profissionais que trabalham... Mas qual que é o tempo ideal? É uma pergunta... Não, ideal, não vou dizer que tem o tempo ideal. O tempo ideal é aquele que você realiza o procedimento que você planejou e o paciente não sofreu nenhum tipo de risco ou teve a sua segurança afetada, tá? O que eu falo é que a nossa equipe, a gente trabalha aí numa média de 1h30, 2 horas, a gente tem feito uma cirurgia completa, maxilomandíbula e mento, assim, normalmente de forma tradicional, mais ou menos nesse período. Isso... demanda treinamento, equipe trabalhando muito tempo junto. Conjunto. Isso não surge de um dia para o outro. Isso também não é o objetivo nosso. Não era, nunca foi. Sim. Isso vai acontecendo naturalmente. Né? Isso vai acontecendo naturalmente. A gente vai entendendo os passos, vai encurtando passos, perdendo menos tempo. Né? É como fala, né? O menor trauma. Por quê? A incisão ela é mais precisa, o descolamento é mais preciso, ele é menor, mas ele é mais preciso, não fica repetindo passos, entendeu? Você tem um objetivo, o objetivo é aquele na osteotomia, então você vai direto e já executa de uma vez só, tá? Então não fica mexendo, olha, não, você já tem um objetivo, então isso vai otimizando o passo, quando você otimiza o passo, o tempo cirúrgico ele reduz. Eu tive participando de cirurgias assim, né, fazendo vídeo, na parte da minha área de comunicação. E tinha uma instrumentadora, Carla, lá de Campinas. E ela já está há quase 20 anos instrumentando. Então, quando ela via o procedimento que estava terminando, ela já estava com outro instrumento, já sabendo que isso otimiza muito, né? Sim, você não perde tempo. Então, a equipe estando coesa, a equipe já está trabalhando. Adianta demais. Não, é outra vida no procedimento cirúrgico. Quando você fala em 2 horas de cirurgia, eu consigo imaginar sim, porque tem equipes muito bem treinadas, né? Uhum. Você está acostumado a treinar aluno de residência, né? Ensinar, mas quando você está ali no dia a dia com quem você está acostumado a operar, o negócio flui e vai muito rápido mesmo. Eu queria que você falasse do benefício antecipado. Esse é um tipo de cirurgia que poucos cirurgiões fazem e cada um tem uma opinião com relação ao benefício antecipado. Eu queria que você falasse como que você enxerga, se você faz e... Quando tem indicação, faço. Tá? Mas fala assim, quando tem indicação, Giovanni, eu não concordo com a sua indicação, tudo bem, faz parte do processo, né? Mas o que acontece? Se a gente vai fazer a forma tradicional, benefício antecipado ou benefício precoce, a gente tem essa do benefício precoce também. O benefício antecipado é aquele onde você já de imediato já opera o paciente e depois o paciente faz a ortodontia. Tá? E tem o benefício precoce onde o paciente faz algumas movimentações ortodônticas básicas, normalmente relacionadas a posicionamentos incisivos, que vão facilitar a estabilidade, por exemplo, oclusal pós-cirurgia ortognática. E faz a cirurgia ortognática não estando totalmente preparado para a cirurgia. E a forma tradicional, que é aquela que faz o preparo ortodôntico primeiro, acerta todos os posicionamentos do dente e depois opera. Independente da técnica que você vai usar, o resultado final tem que ser o mesmo, tem que ser o resultado ideal para o paciente. Quando a gente vai, então, para o benefício antecipado, a gente, entre aspas, joga a responsabilidade para o ortodontista. Por isso que tem que estar bem casadinho a questão do ortodontista com o cirurgião, porque a oclusão não é igual no tradicional, onde você termina a cirurgia e o paciente está com a oclusão certinha, encaixadinha. Não, vai estar
preparado, vai ser posicionado, pensado na posição que os dentes estariam se tivesse sido feito o planejamento tradicional, o preparo tradicional, e só que o paciente vai manter uma discrepância. Por exemplo, o paciente que é um classe 3, por exemplo, que tem um queixinho para frente, a mandíbula para frente, depois da cirurgia, normalmente ele fica classe 2, ele fica com a mandíbula um pouco para trás para depois ter o reposicionamento dos dentes. E quem faz esse reposicionamento é o ortodontista. Então o ortodontista tem que estar bem afiado e bem familiarizado com esse tipo de movimento, porque ele que vai garantir depois o encaixe da mordida no benefício antecipado. Tá? Agora, em termos de técnica cirúrgica para o cirurgião, não faz diferença nenhuma. O planejamento, o guia cirúrgico, tudo, é só ter o cuidado de, junto com o ortodontista, definir o posicionamento dos dentes que deverão ficar no pós-operatório e fazer o planejamento. Para quem é antecipado isso? Para quem é bom o benefício? Paciente, porque você devolve. Hoje os pacientes, mais de 90%, quase 100% dos pacientes, procuram cirurgia ortognática com queixa estética. Não só queixa estética, tem a queixa funcional, mas o paciente tem a queixa estética. A gente já devolve para o paciente uma condição funcional sim melhor e uma condição de solução da queixa estética desse paciente. Então o paciente ele é bem... como disse, né, o benefício antecipado, ele tem o benefício de já ter o ganho, um pouco de ganho funcional e um ganho estético significativo com essa técnica. No seu ponto de vista, a cirurgia ortognática ela é mais funcional, mais estética, funcional estética? São as duas situações. Eu acho que não trabalha se separado. Só que tem que se dar muita ênfase em... Vamos imaginar o seguinte, você pode posicionar os ossos na posição que você quiser. Na hora do planejamento, na osteotomia, o osso está solto, vamos dizer assim. Onde que eu vou posicionar ele? No melhor lugar. Onde que é o melhor lugar? O lugar mais estético possível. Por isso que se dá ênfase na parte de estética no planejamento. Eu sei que você tem um número de cirurgia ortognática aí que demanda uma carreira de no mínimo 20 anos, né? Que você está há mais de 20 anos operando. E você tem feito muito ortognática. O que você mais operou na sua carreira? 2 ou 3? Ou você tem mais ou menos uma ideia? Não tenho ideia. Verdade, não tenho, não faço. Mas qual que é o mais difícil de se operar? O 2, o 3, o assimétrico? O que exige o cirurgião? Cara, tem uma ortognática para fazer. Qual o perfil de paciente que ele tem que trabalhar com os dois olhos abertos? Eu acho assim... Quando a gente vai fazer um planejamento, independente do assimétrico, classe 2, face curta, face longa, a gente trabalha com qual que é o planejamento ideal, o que seria, não posso usar essa palavra, o perfeito para o paciente. É o que a gente busca. Tá? O problema é chegar muito, muito próximo disso. Então, se o paciente é classe 2 ou classe 3, o planejamento, o objetivo final do planejamento é sempre o mesmo. Mas um paciente que dá um pouco mais de dificuldade, sim, é o paciente assimétrico. Paciente assimétrico, porque a assimetria também vem não só de tecido ósseo, mas vem também de tecido mole. E às vezes a gente tem que compensar isso e tem que entender esse comportamento do tecido mole. Então dá um pouquinho mais de dificuldade no planejamento. Você respondeu o que a maioria respondeu aqui já na Bucocast, que o paciente assimétrico ele demanda um pouco mais de conhecimento. Faz cirurgia segmentada também, ok? Sim. Alguns colegas falam que a cirurgia segmentada você tem um risco de infecção e tem algumas coisas relacionadas à segmentação. Como que você enxerga e em que momento você faz a segmentação? A segmentação tem indicação. Tá? Por exemplo, mordidas abertas maiores que 4 milímetros, nós temos a deficiência transversa de maxila, que menores entre 5 e 7 milímetros. Se for maior que isso, você faz a expansão cirúrgica antes da cirurgia ortognática, aí depois é feito o preparo. Então, onde está indicado, você tem que fazer o procedimento. O que não se pode usar é a segmentação da maxila em 4 pedaços para compensar uma ortodontia que não foi satisfatória. Isso não. Tá? Porque aí quando você vai fazer uma osteotomia, uma segmentar, onde você tem um bom planejamento junto com o ortodontista, vão criar os espaços, você vai usar a técnica adequada, você tem um piezo, que hoje diminui o risco da lesão da mucosa palatina, você tem menos dano ao tecido, você tem que ter o cuidado de manipulação desse tecido e dessa maxila. Então é segura, mas todo procedimento cirúrgico, infelizmente, não é 100% a carga que vai ter. Se você calculou certinho, você tem as bases, você tem a garantia daquilo. Na cirurgia, em procedimento cirúrgico, você depende muito da resposta do organismo. Tá? Mas se você fizer a técnica tudo certinho, é algo muito previsível. Mas é o que eu falo, é o que eu passo para meus residentes, é o que eu carrego com filosofia de vida. Eu não faço segmentação para compensar uma ortodontia que não ficou bacana.
Não faço. Eu faço dentro que esteja nas indicações clássicas da literatura. Tem indicação, a gente vai fazer com o maior cuidado. Mas para segmentar todos os casos, fazer. Porque a ortodontia não veio. O nosso padrão que a gente considera pelo menos aceitável para uma cirurgia ortognática em termos de estabilidade, aí a gente prefere conversar com o ortodontista para ele melhorar esse quadro para a gente. A cirurgia ortognática, na maior parte das vezes, começa com o ortodontista, ok? Sim. O preparo, né? Sim. Você entende que um paciente bem preparado, né? Ou seja, ali tudo bem ajustadinho, influencia no resultado da cirurgia ortognática com relação ao preparo ortodôntico? Sem sombra de dúvidas. Porque o tratamento é chamado de tratamento ortocirúrgico. Tá? Então a cirurgia é uma parte do tratamento e a ortodontia é outra parte do tratamento. Então, se nós temos uma posição correta do osso, o osso está numa posição, os dentes têm que estar dentro da posição correta desse osso. Então, se o osso está para trás, os dentes têm que estar para trás. Se o osso está para frente, os dentes têm que estar para frente. Então, a gente tem as medidas consideradas normais desse posicionamento dentário dentro do seu respectivo osso. Então, os dentes da maxila têm que estar bem posicionados dentro da maxila. Os dentes da mandíbula têm que estar bem posicionados dentro da mandíbula. Isso me permite trabalhar de forma correta ou melhor com os ossos na hora de posicionamento da cirurgia ortognática. Agora, se eu tenho um dente que não está bem posicionado, às vezes limita o meu movimento cirúrgico. Se limita o meu movimento cirúrgico, limita o meu resultado pós-operatório, não em termos de função, mas em termos de estética de comportamento de tecido mole, por exemplo. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube e também lá no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio para que você consiga estar acompanhando também um pouco do nosso podcast. Estamos com 25 minutos do nosso episódio, agora nós vamos estar compartilhando um pouquinho mais sobre a vivência clínica com relação à cirurgia ortognática dos pacientes, resultados, pós-operatório, né? O que a cirurgia ortognática tem impactado na vida dos pacientes. E eu estou falando com uma das referências aqui no estado de Goiás e no Brasil, que é o Dr. Giovanni Gasperini. Professor, hoje a gente sabe que a cirurgia ortognática ela tem impactado na vida dos pacientes assim de uma forma muito grande, né? Tem mudado a vida dos pacientes. E eu queria que você falasse como que você lida com a expectativa do paciente, que eu acho que, como você falou aí, a parte estética funcional, muito pela parte estética, você precisa trabalhar esse lado do paciente, né? Como que você lida com isso? A parte inicial do paciente é o conhecimento do paciente. Quando o paciente vem a primeira consulta com a gente já começa a traçar um perfil psicológico desse paciente. E a gente começa a entender quais são as expectativas que esse paciente tem. E nós vivemos numa sociedade muito heterogênea. Então nós temos diferentes pontos de vista, diferentes formas de entendimento, principalmente sobre esse determinado assunto que nós estamos conversando. E a gente tem que tratar isso e ser o mais claro possível para o paciente. Se o paciente tem uma expectativa fora da realidade, a gente vai explicar para o paciente. Tá? E após todo esse procedimento de explicação do procedimento cirúrgico, dos resultados esperados, a gente entender qual é o nível de compreensão desse paciente. Se o paciente tem um nível de compreensão que acertou com o nosso, a gente vai dar prosseguimento ao tratamento. Caso o paciente apresente alguma dúvida, alguma coisa e precisa de um auxílio para entender, às vezes o psicólogo, precisa de um atendimento psiquiátrico, isso pode ser necessário, isso não é problema. Isso não é demérito nenhum do paciente, às vezes ele precisa de um pouco de compreensão. A gente vai procurar esse tipo de atendimento. O paciente vai ter esse tipo de orientação para poder entender melhor e se compreender. E às vezes quando o paciente tem essa dificuldade e ainda não está no momento, a gente é bem claro para o paciente, olha, não é o momento de operar. Entendeu? Porque tudo depende da motivação do paciente. O paciente vai para um procedimento cirúrgico, ninguém chega lá, não, hoje eu resolvi fazer uma cirurgia ortognática. Não é assim, você tem uma motivação. Ou você tem um problema de mastigação, ou você tem um problema estético, e você tem uma percepção do que seria o resultado pós-operatório. Então, a gente tem que casar isso tudo para ficar de uma forma mais limpa e mais compreensível possível para o paciente. As mídias hoje, os grupos, tudo isso traz muita informação para o paciente, traz muita informação boa, mas também tem muita informação ruim.
Então, a nossa parte como profissional é ser o mais transparente possível para o paciente, o mais realista. Para quê? Para que ele sinta confiança. É a situação, o paciente vai deitar, porque ele vai ser anestesiado e falar assim, olha, aqui eu estou seguro e eu sei que estou fazendo um bom tratamento. Isso é o que a gente espera. Hoje o paciente, quando fala do público feminino, ela tem uma preocupação muito com a posição do nariz. Como que é na sua cirurgia e como que você passa para o paciente com relação a isso? E já engatando uma segunda pergunta, se o paciente buscar uma rinoplastia, ele faz junto, faz antes, como que é isso? Duas perguntas aí. Então vamos lá. Quando eu voltei para Goiânia, eu tinha alguns anos aqui, a gente fez 2 eventos aqui sobre cirurgia ortognática. Desde essa época, nós estamos falando de 2006, 2007, nós já falávamos de complementos estéticos para cirurgia ortognática e nós falávamos muito dos cuidados com o nariz. Então, na movimentação da cirurgia de maxila, nós temos algumas situações que são previsíveis ou já são esperadas que vão acontecer com o nariz. Tá? Então, se o nariz já tiver um formato razoável, a gente consegue trabalhar com a parte de como vai reposicionar a maxila, nós temos que já fazer alguns ajustes. Então, a gente já consegue trabalhar com a parte de septo nasal, consegue trabalhar com a asa do nariz. Não estou falando principalmente em cirurgias, de rinoplastias em si. Estou falando em posicionamento de tecido mole, onde a gente consegue devolver uma boa proporção para o paciente. E, normalmente, os pacientes não têm procurado rinoplastias nessas situações. Agora, nós temos situações em que o paciente tem, além da deformidade dentofacial, ele tem uma alteração no nariz. Então, ele vai precisar da cirurgia ortognática. Então, a rinoplastia, ela pode ser feita junto com a cirurgia ortognática ou pode ser feita após a cirurgia ortognática. Alguns critérios precisam ser definidos. Aí, a cirurgia ortognática vai ser realizada primeiro, que é a rinoplastia. Tá? Só que o paciente, para fazer a rinoplastia, por exemplo, o paciente inchou muito, pode sacrificar um pouco o resultado da rinoplastia. Então, tem alguns critérios, o paciente tem que inchar pouco, o tempo cirúrgico das duas cirurgias juntas não pode atribuir ao paciente uma situação de risco maior, desnecessário. São duas cirurgias, mas às vezes a segunda cirurgia tem um resultado melhor do que se fizer as duas junto. Então vai muito da experiência do cirurgião que faz a cirurgia ortognática e muito da experiência do cirurgião que vai fazer o nariz, do cirurgião plástico do otorrino que vai fazer o nariz. Essa é uma preocupação pertinente da paciente, porque o nariz ele muda totalmente a face do paciente, né? Sim, quando a gente planeja a face do paciente, nós estamos pensando em tudo. Nós estamos pensando na proporção de testa, com proporção de olho, proporção de área zigomática, proporção de nariz, proporção de linha de sorriso, proporção de lábio. Tudo é pensado na hora do planejamento dessa paciente, né, ou desse paciente. Então, isso tudo é planejado. Isso tudo é avaliado e analisado bem detalhadamente. Para quê? Para que tenha um máximo de resultado. Então, às vezes, o movimento cirúrgico, você pensa no movimento cirúrgico, mas você muda alguma coisa, às vezes, para melhorar o posicionamento de nariz, para melhorar a projeção de nariz. Isso tudo é planejado. Como não ter aquele alargamento no nariz? É possível fazer a cirurgia ortognática, que alguns pacientes queixam-se que depois da cirurgia ortognática o nariz alargou. Sim, são algumas sensações que tem sim. Isso, a cirurgia de maxila, por si só o descolamento dos tecidos moles, eles promovem um alargamento do nariz. Tem algumas técnicas que podem diminuir isso aí, como a osteotomia abaixo da espinha nasal anterior, descolando menos o tecido, só que essa osteotomia tem a sua indicação, não gosto de usar para todos os casos, porque em algumas situações eu quero realmente que eu tenha uma maleabilidade melhor com o tecido mole do nariz do paciente para reposicioná-lo de uma forma melhor, né? Esse limita às vezes o nariz. Tem técnicas, tem técnicas de sutura do nariz, tem técnicas de trabalhar com a parte óssea, né? Redução da parte óssea, né? O próprio planejamento do movimento em si. Você vai planejar um movimento que vai contemplar isso tudo, inclusive pensar no alargamento do nariz. Então são várias coisas. E também ter conhecimento também da parte, né, de tecido mole do nariz e evitar isso na hora da cirurgia ortognática. Mas infelizmente em alguns casos acontece. Isso não são todos os casos, dá para evitar. Aí o paciente, né, mas normalmente depois da cirurgia ortognática se enquadra muito bem, né? Se enquadra muito bem essa questão. Tá? Outra questão às vezes que eu noto muito dos pacientes é que um paciente às vezes tem o nariz caído, né, que a ponta do nariz está caído, então o paciente normalmente não vê as narinas, e quando faz a cirurgia ortognática, a história do nariz vai estar perfeito, mas o paciente olha e começa a ver um pouco da narina, fala, mas meu nariz alargou, aí a gente vai lá e mostra com a foto, mostrou, seu nariz não alargou, seu nariz levantou, então você está apresentando um pouquinho mais da narina. Tá? Mas normalmente essa não tem sido uma queixa no nosso consultório, normalmente os pacientes têm saído muito satisfeitos com o nariz da cirurgia ortognática. Professor, a cirurgia ortognática ela tem as suas indicações, né? E a gente percebe que entre as indicações, uma das que eu vejo no meu ponto de vista
mais importante é a cirurgia ortognática para o paciente com apneia obstrutiva do sono. Porque eu vejo o risco de vida nesse paciente, né? Apesar de todas serem importantes, como tratar esse paciente, qual que é a indicação ideal para o paciente com apneia obstrutiva do sono? Isso. Então, o paciente com apneia obstrutiva do sono, ele vai ter aqueles sinais clássicos, né? O ronco, o cansaço diurno, a falta de concentração, às vezes cefaleia, alterações como hipertensão, diabetes, são situações que vão agravando com o tempo. Tá? Então, a apneia do sono é definida com uma parada respiratória por mais de 10 segundos, tá? E a gente tem de 5 a 15 paradas por hora uma apneia leve, de 15 a 30 apneia moderada e acima de 30 apneia grave. E esses pacientes, sim, o relato é fantástico, né? Você opera o paciente fala, doutor, minha vida é outra. Eu passava o dia inteiro com sono, não dormia à noite, eu dormia, não descansava, hoje eu durmo 2, 3, 4 horas da noite e estou descansando. Então ele tem que reaprender a ter o sono novamente. Então isso traz um benefício, um ganho muito grande para o paciente. Eu lembro que quando eu estava na residência, tinha um trabalho de 1998, que ele comparava vários tipos de procedimentos, né? Na parte de otorrino, septoplastia, uvopalatoffaringoplastia e a cirurgia ortognática. Claro que são trabalhos de 30 anos já. Tá? Mas era a base para assim, o que já naquela época eu já devolvia para o paciente uma condição melhor em termos de solução ou de melhora da apneia do sono. Cirurgia ortognática nesse trabalho, eu lembro até hoje, era 96,8% de sucesso no tratamento da apneia do sono. Tá? Claro que nós temos outros fatores, temos o trabalho do pessoal da USP lá de São Paulo, o otorrino, eu esqueci o nome dele, falando sobre a via aérea, né, a elasticidade da via aérea, né? Então o que acontece? Quando ela está muito flácida, né? Então ela fecha mais quando o paciente respira. Então o que a cirurgia ortognática promove? Quando a gente puxa a maxila, quando a gente puxa a mandíbula para frente, puxa o mento, ela faz um alargamento tridimensional vamos dizer, do caninho de onde passa o ar. Então isso devolve para o paciente, obviamente vai devolver uma menor obstrução e o paciente vai ter uma respiração mais livre, né? Durante o sono. Não é o Dr. Eric Tuller, não, né? É ele mesmo. Esse cara é fera, é otorrino, médico. Ele mesmo. Tive a oportunidade de entrevistar ele, você falou, e ele é uma referência mesmo dentro da especialidade. Fantástico. O cara é fera. Eu tive num evento com o Otávio Ferraz, que nós organizamos em São Paulo, com o tratamento da apneia do sono, e ele é uma das grandes referências. Professor, hoje o paciente cirúrgico, ele tem uma idade mínima, quando ele tem indicação da cirurgia ortognática, ele tem uma idade mínima para passar pela cirurgia? Como que é isso? Olha só, essa é uma questão meio polêmica. A gente normalmente espera ter cessado o crescimento do paciente, porque se você opera os ossos e depois esse osso cresce, você pode perder o seu procedimento cirúrgico. E aí entra muito a questão do fator psicológico, porque se você vai operar um paciente em idade de crescimento, normalmente são os pacientes que estão na fase de adolescência. É aquela fase da pessoa se afirmar, né, ter sua autoafirmação, se posicionar dentro da sociedade, com os amigos, ter o convívio social. Então, muitas vezes isso é atrapalhado pela essa alteração, essa deformidade dentofacial. Então, às vezes a gente acelera o processo disso, de operar um paciente, às vezes, em idade de crescimento, principalmente o classe 3, né, aquele que tem um crescimento exagerado da mandíbula, que ele pode ter uma tendência de crescimento até um pouco mais tarde, uma recidiva, mas para devolver esse paciente a uma vida normal ou ter um convívio social normal. Então, às vezes, a gente executa o procedimento, às vezes pensando em refazer ortodontia, se for necessário, ou às vezes tem que fazer uma nova reintervenção, mas uma reintervenção menor, bem menor, porque o paciente não vai voltar ao que era antes, né? Mas pelo menos o paciente tem um convívio social, tem uma vida social normal, é o que a gente espera para esse paciente. Você já operou qual a idade menor do paciente? Eu operei o paciente de 15 anos, quase 16, 15 anos e 8 meses. Que é um paciente que normalmente tem problemas no convívio social. Esse é o paciente. Esse paciente já fazia tratamento para questão até de evitar suicídio. Depressão. Aí o paciente, a gente conseguiu, né, teve o acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, fomos para cirurgia. E assim, um caso não serve como referência para toda a comunidade, mas é um caso que a gente gosta de citar porque terminou a cirurgia, teve uma recuperação excelente, né? Que hoje as recuperações são bem mais tranquilas. O paciente com o semblante do paciente era outro. Era outra pessoa.
Esses pacientes, quando tem esse problema, tem indicação, né, cara, para poder devolver o paciente de volta, né, para a sociedade. Eu queria que você falasse do paciente, cara, esse que você falou do prognato. Quais são as queixas desse paciente? Qual o problema que esse paciente normalmente apresenta, professor? A principal queixa dele a principal queixa desse paciente é relacionada à estética facial, né, a desproporção da região mandibular. E isso incomoda principalmente as mulheres, né, fica com o rosto muito masculinizado. Então a queixa dela é justamente isso. Olha, eu tenho um queixo muito grande, a mandíbula muito grande, eu tenho um rosto muito masculinizado. Isso, inclusive, é uma das queixas para se operar o paciente mais cedo, né? Normalmente elas querem um rosto mais feminino. Então não envolve só a questão de posicionar o osso, depois tem que dar a proporção para o osso também. Tem que fazer o ajuste, não só da oclusão, mas o ajuste de proporcionalidade de altura e largura do osso também. A mulherada se queixa mais, né? Principalmente agora com esse negócio da foto, da selfie, o queixo... E tem diferença de planejamento para homem e para mulher, tá? O planejamento do homem você deixa normalmente um pouquinho mais largo, um pouquinho mais para frente, o da mulher um pouquinho mais fino, um pouquinho mais para trás, uma face mais delicada, com uma face mais forte, né? Então tudo isso entra no planejamento. Pensando no aluno, é mais difícil você avançar ou recuar, professor, a mandíbula, a maxila? Para quem vai o paciente em anestesia geral, depende muito do movimento. Você fazer um avanço muito grande, é um avanço chato. Tá? Você trabalhar com recuos, hoje trabalha muito pouco com recuos mandibulares, né? Não é porque você trabalha muito pouco, porque normalmente a deficiência está na maxila. Então, se for decidido pelo recuo, vai se fazer o recuo, não tem problema. Mas quando a gente pensa em recuo mandibular, a gente pensa em, a gente está tratando o paciente para a apneia do sono, se a gente recua a mandíbula, a gente está fazendo o contrário do que faz para a apneia do sono. Então a gente tem que ponderar isso tudo. Tá? Então, em paciente de anestesia geral, isso não tem muito problema. A questão é quando a gente pensa no pós, né? As cirurgias de recuo mandibulares têm um pouquinho mais de taxa de recidiva do que os avanços mandibulares. Então, a gente vai fazer o planejamento certinho, tudo como manda, né, a técnica, mas os recuos a gente tem... Não é que a gente tem um receio, a gente tem um cuidado, porque o planejamento tem que ser feito certinho do posicionamento. A atenção é maior. A atenção é maior, mas assim, em termos de técnica cirúrgica, vai avançar, trazer pra gente não faz muita diferença. O aluno que vai começar, ele vai ter que aprender, que aprender tudo, não tem história. Ele fazer a técnica. A primeira coisa é fazer a técnica, seguir todos os passos certinhos, né? Claro, você vai fazer um avanço muito grande, você tem a musculatura, às vezes está puxando, você tem que soltar a musculatura. Vai fazer o recuo, você vai ter a sobreposição dos segmentos ósseos, você tem que fazer o desgaste. Então tem a sua particularidade. Por isso que tem que ver muito e fazer, né? Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também nos acompanhe pelo Instagram, fazer um agradecimento aqui ao Paulo César Caritá, lá da Traumec, que tem apoiado esse projeto da BucoCast, tanto na parte interna como externo também, né, valorizando assim a educação continuada. Estamos colocando o QR Code aqui da Traumec na tela. Você que quiser fazer contato na fábrica, vai receber aí o contato de um dos representantes. Professor, a cirurgia ortognática, ela tem várias indicações, você falou aí do paciente classe 3, do paciente com apneia do sono, e eu não sou da área da especialidade, né? Eu trabalho na área de comunicação, mas parece que alguns pacientes a gente vê para rua já consegue saber quem precisa de cirurgia ou não. E o paciente que eu vejo, cara, e eu vejo na rua e dei vontade de eu pegar e falar assim, viu, vem comigo que eu vou te apresentar um amigo. É o paciente de sorriso gengival, quando dá aquele sorriso e mostra aquele excesso de gengiva, e às vezes você vê uma moça bonita, sabe, um jovem novo, você fala, cara, será que ele não sabe da cirurgia ortognática? Será que ele não... Né? Dá vontade de ele entregar um panfleto. Como que é esse paciente? Qual que é as queixas desse paciente que tem esse sorriso, professor? Então, se você que trabalha na área de comunicação e teve um pouco com a gente na Buco Maxila, já tem esse problema, você imagina a gente andando na rua. Não, mas isso assim, igual eu falei para você, a primeira coisa que nós temos que pensar no paciente ortognático é a motivação do paciente para operar. Então, se o paciente tem um sorriso gengival, a gente acha que tem que operar, mas ele não nota esse problema, verdade, não sou eu que vou falar para ele que ele tem algum problema. E ele tem que identificar o problema e querer a solução. Hoje a gente tem uma vantagem muito grande que você entra no computador, você digita ali em 2 segundos, você coloca lá, não gosto da minha gengiva. Tá lá. Entendeu? Então, assim, a busca de informação hoje é muito rápida. E essa geração agora, ela tem essa informação.
Tá? Assim, agora a queixa do paciente que vem com sorriso gengival, normalmente ele vem associado com a face longa e com a deficiência de mandíbula, né? Então esse é um caso que tem um efeito estético muito, muito legal. A parte funcional, a parte estética, então, você conseguir subir esse sorriso gengival, tá? Você reposicionar a pontinha do queixo, porque o sorriso gengival às vezes se torna tão marcante, porque às vezes o paciente tem a deficiência de mandíbula. Então sobra tudo para ver nessa região. Tá? E eu lembro quando a gente começou na cirurgia ortognática, a exposição de incisivo no paciente era de 2 milímetros. Hoje a exposição de incisivo, normalmente o que se faz? Você deixa o paciente em exposição de torno de mulheres de 4, talvez até 5 milímetros de exposição de incisivo. Então hoje, e quando o paciente sorri, tem pelo menos uma pequena faixinha de gengiva que é sinal de juventude. Se nós formos pegar os famosos aqui, o que os famosos fazem, normalmente quando estão um pouco mais velhos? Fazem lente de contato com dentes maiores. Já notou isso? Por quê? Porque os dentes maiores dão um pouquinho de sensação de juventude. Então, o que acontece? A gente vai ficando mais velho, o nariz vai caindo um pouquinho, o lábio alonga um pouquinho, então a boca vai ficando um pouquinho mais murcha, então a gente deixa, não é um excesso vertical de maxilar que a gente deixa um pouquinho mais para baixo do que era há 20 anos atrás, porque o planejamento de 20 anos atrás é um pouco diferente do de hoje. É discutido isso com o paciente, professor? Sim, com esses certeza. Detalhes, onde tudo, vai ficar? Tudo. Cirurgia ortognática não dá para você fazer e depois voltar e falar, não, vamos fazer de novo. É por isso que o paciente, ao escolher o seu profissional, ele vai escolher por quê? Por indicação, por conhecer o trabalho do profissional e se adequar e se identificar com o profissional, com o resultado do profissional, porque o paciente tem que confiar no profissional. Tá? O segredo do sucesso do tratamento está exatamente nisso aí, na confiança com o profissional que você vai trabalhar. Então, quando o paciente escolhe um profissional, ele fala assim, não, eu vi o trabalho dele, eu confio na execução do trabalho, eu confio no planejamento. Então, quando o paciente vem com a gente, que a gente vai fazer um preparo para a cirurgia ortognática, né, que normalmente é 1 semana antes da cirurgia, que a gente vai fazer análise facial, fazer um guia para o paciente fazer a tomografia, a gente vai fazer o escaneamento dos dentes para definir a oclusão, a gente posiciona o paciente na frente do espelho e mostra para ele, olha, todos nós temos uma pequena simetria, olha aqui o seu olho um pouquinho mais baixo que o outro, zigoma e tal, mas olha aqui o seu sorriso gengival, seu sorriso gengival é assim por isso, seu sorriso é invertido, a gente vai subir até certo tanto, a gente vai deixar uma faixinha aqui, né, o seu mento vai vir para frente, a sua mandíbula, né, o seu queixo vai vir para ficar alinhado aqui, nós vamos deixar mais fininho, vamos deixar mais largo, então isso tudo é falado no dia do planejamento, e depois a gente executa o planejamento virtual, tá? E normalmente a gente manda para o paciente uma provável simulação, a gente não pode garantir aquele resultado, até por questões legais, aquilo ali é uma simulação do que a gente prevê que vai ficar. Tá, mas quando a gente pega, então, a radiografia, tomografia pós-operatória, tira as fotos, a gente tem uma margem de erro ali em torno de 1 milímetro. Então fica bem infiel. Doutor, vamos finalizando falando sobre cirurgia ortognática ligado à parte da cosmética da face, né? Hoje o paciente está buscando cada vez mais essa parte da estética. O que você consegue associar na questão da estética à cirurgia ortognática em seus procedimentos? Olha só, a cirurgia ortognática tem um limite. Onde a gente chega nesse limite, nós vamos precisar de alguns complementos. É onde entram os procedimentos estéticos da face. Tá? O que a gente tem que sempre pensar é que nem a cirurgia ortognática e nem o procedimento estético da face, em algum momento, vai causar algum exagero na face do paciente. Nós não podemos ter em nenhum momento esse tipo de resultado. Então, dentro dos procedimentos, assim, o céu é o limite. Você pode fazer levantamento de sobrancelha, você pode fazer blefaloplastia, claro, dentro do processo legal da legislação hoje no Brasil, tem os profissionais que podem entrar com a gente e tem os que são autorizados para o cirurgião bucomaxilo fazer, tá? Que isso fique bem claro. Pode fazer rinoplastia, pode fazer otoplastia, pode fazer implantes faciais, né, que são aquelas próteses. Tem muita gente que faz. Isso, pode fazer, não tem problema nenhum. O que a gente tem em mente, eu acho que essa é uma conduta particular, não sei se outros colegas compartilham da mesma opinião minha, mas não faço planejamentos onde a gente vai verificar que o paciente vai ter algum excesso. Até o que a gente está vendo hoje, muita gente aí atirando os preenchimentos que foram feitos, reduzindo os efeitos das harmonizações faciais que foram feitas, porque são os excessos que acontecem. Então, no planejamento da cirurgia ortognática, a gente planeja a cirurgia ortognática, tem um ganho aqui se a gente fizer tal procedimento, se algum colega nos ajudar em algum outro procedimento,
Muito bom, vamos fazer. Não, aqui a gente não tem certeza, ou a gente acha que o resultado não vai ficar bacana, ou vai ficar exagerado, ou talvez o momento não seja esse. Então, realiza o procedimento que a gente tem a segurança e a certeza de resultado, né, uma previsibilidade de resultado maior, e depois faz o complemento caso não seja o suficiente. Eu acho que aí a gente vai num bom caminho. Sabe? Vai num caminho mais previsível, tá, em termos de resultado. Hoje, dentro das cirurgias estéticas da face, tem as próteses, implantes faciais que está chegando com força. Como que você vê esses implantes, essas indicações, se associado com a cirurgia ortognática? Essa é a vantagem do planejamento virtual, em relação ao que a gente tinha antigamente. Com o planejamento virtual, mesmo a gente fazendo osteotomias mais altas, uma Lefort quadrangular, que é uma osteotomia bem alta, a gente tem a projeção onde vai ter onde o osso vai terminar e o que a gente já espera uma projeção de tecido mole. Então, no paciente tem uma deficiência muito grande de maxila, por exemplo, a gente faz a osteotomia e vê a projeção, a gente já espera um comportamento do tecido mole. Se esse comportamento do tecido mole não for compatível com o que a gente espera de proporcionalidade da face nesse paciente, está muito bem indicado uma prótese na região zigomática, por exemplo. Tá? Ou o paciente quer um pouquinho mais, mas que permaneça dentro do padrão de normalidade, beleza, sem problema nenhum. O paciente tem uma deficiência mandibular muito grande, onde toda a mandíbula é pequena, inclusive os ramos mandibulares. A gente consegue posicionar o anteposterior, mas a parte lateral não fica tão boa. Tá? Então, na hora que a gente faz o planejamento, que a gente vê, olha, aqui está faltando um pouco de projeção. Está muito bem indicado, então, a prótese da região de ângulo mandibular, ou até, às vezes, um paciente que quer um ângulo mais forte, né, mas que não fique exagerado também na cirurgia ortognática, pode ser feita a instalação das próteses. E as próteses também a gente usa muito nos casos de assimetria, que os casos de assimetria, como o osso é menor e o outro lado, um lado é muito menor que o outro, quando a gente posiciona, fica faltando tecido ósseo naquela região, até tecido mole. Então a gente compensa com a prótese, normalmente de um dos lados, para ficar equilibrado com o outro lado. Então como a gente... Você acha que substitui os implantes, pode substituir em algum momento a cirurgia ortognática? Como que você vê isso? Não, no posicionamento maxilomandibular, não. Mas ela vai como complementar, e talvez no caso de uma mentoplastia isolada, pode até ser que sim. Mas eu prefiro fazer uma mentoplastia, uma cirurgia de mentoplastia, a gente faz ela com piezo, faz ela a nível ambulatorial mesmo. É possível. Totalmente possível. Procedimento de meia hora, 20 minutos, com reposicionamento de mento, então um resultado muito mais natural. Eu prefiro ainda o resultado da cirurgia de mentoplastia. Pós-operatório precoce, o paciente retorna aí, opera na quinta-feira, na sexta-feira, na segunda, na terça-feira, não está liberado para exercícios físicos fortes, mas já está voltando praticamente uma atividade laboral aí, começando já a sua vida, praticamente retornando à sua vida normal. Professor, para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse, temos mais 5 minutos aqui de podcast, os casos de pós-operatório, isso tem mudado muito. Você que eu considero um cirurgião raiz, né? Tá há mais de 2 décadas aí operando. O paciente sofria muito no passado com pós-operatório. Como que tem sido hoje? Como que você vê essa evolução? Vou dizer uma experiência nossa, né? Bom, você começar a trabalhar com serra e broca, já começa aí. Hoje a gente trabalha com peso, com cirurgias menos invasivas. Hoje a gente trabalha com paciente com um pós-operatório, assim, porque existem ainda normas do nosso conselho sobre a divulgação de imagens, divulgação de imagens de paciente. Mas então a gente não pode identificar o paciente, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, como eu gosto de trabalhar muito dentro da parte ética, a gente não pode divulgar isso no nosso Instagram. Mas depoimentos de pacientes hoje, assim, é extremamente... Se a gente for comparar antigamente, é fantástico. O paciente já falando, o paciente se alimentando já no primeiro dia, já. O paciente, não, estou bem, respiração está boa, entendeu? Igual eu falei, a gente hoje no começo, né? A gente hoje tem que segurar o paciente, porque ele está tão bem no pós-operatório que ele quer fazer coisas que finalmente não pode ainda. Então a gente tem que segurar. Porque o paciente pode inchar menos, o paciente pode voltar mais cedo, mas o processo de consolidação óssea ele continua o mesmo, ele vai demorar um certo tempo até ter uma resistência. Então o paciente fazer uma atividade física mais forte, ele vai forçar, querendo ou não, aperta a região maxilomandibular, o paciente pode ter um impacto nessa região, e isso ainda demora um tempo, e esse tempo ainda não mudou nos termos práticos de recuperação, de consolidação óssea. Mas na parte de tecido mole, o paciente incha muito pouco hoje,
né? O paciente volta muito menos hematoma, praticamente não tem hematoma no pós-operatório, acontece em alguns casos, mas a maioria dos casos não tem. Né? É bem melhor. Tá bem melhor. Eu tenho várias perguntas aqui, eu vou ter que levar você para São Paulo, ou a Dinâmica vai mandar a gente de volta aqui para a gente poder fazer um podcast mais avançado. Mas a última pergunta que eu não vou deixar de perguntar para você, o preparo ortodôntico com o alinhador, você faz, o seu ortodontista, ele começa do início ao fim com o alinhador, ou você no final pede para colocar o aparelho fixo? Porque tem quem faz assim, eu queria saber da sua opinião. Tá, eu vou responder para ti o que um colega ortodontista me respondeu. Eu não respondi, ele falou para mim: Giovanni, eu como ortodontista, eu posso colar um bracket hoje, um amanhã, um depois da manhã, um daqui a um mês. Eu tenho todo o tempo do mundo para preparar esse paciente para cirurgia. Com alinhador não tem problema, desde que coloque o alinhador e o paciente fique com os dentes na posição para cirurgia. Certo? Se o paciente for para o alinhador para cirurgia, eu vou ter que usar parafusos de bloqueio intermaxilar. São colocados em regiões específicas para permitir o bloqueio, né, quando a gente usa o guia interoclusal. Tem outras formas de usar o guia, mas o guia interoclusal hoje ainda é o mais usado. Eu acho que permite um controle tridimensional de posicionamento. Você tem que trabalhar só mesmo com a parte de côndilo, isso é experiência com o tempo, a gente tem trabalhado bem. Agora, é muito melhor um paciente com um aparelho fixo para cirurgia ortognática. Estabilidade. Não, estabilidade. Botar os elásticos. Se o paciente precisa de elástico pós-operatório, você pode escolher o lugar onde você vai colocar, direcionar vetor de força, fazer o bloqueio transcirúrgico é muito melhor com um aparelho fixo. Então eu já operei pacientes que vão com o alinhador e colocar os parafusos. Já fui com colegas que chegam na véspera da cirurgia, falam: Giovanni, já vou mandar para você com o aparelho fixo. Bota o aparelho fixo, 15 dias a 30 dias depois eu libero o paciente para ortodontia, tira o aparelho fixo e volta para o alinhador. Entendeu? Então assim, cirúrgico, falando para mim, na minha mão, seria muito melhor eu ter o aparelho fixo na hora da cirurgia. Você e todo mundo. Eu prefiro o aparelho fixo. Professor, para finalizar, eu queria que você terminasse falando desse primeiro Ecobuco que vai acontecer aqui em Goiânia, com apoio, né, um patrocínio aí da Dinâmica, né, a organização, né, da sua organização, da Traumec, né, que são os parceiros aqui também da Bucocast. Grandes nomes da especialidade vão estar 24 e 25 de abril, é isso mesmo? Me pegou, 25 e 26. 25 e 26 de abril. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Me fale desse evento aí pra gente finalizar com um convite aí para todos que nos acompanham pelo canal da Bucocast. O Encontro Centro-Oeste de Bucomaxilo, ele é voltado para todas as pessoas que querem e que trabalham na área de cirurgia bucomaxilofacial. Ele é um evento do capítulo 2 do Colégio Brasileiro de Cirurgia para o capítulo 2. É um evento regional, tá? Mas um evento, um congresso regional com grandes nomes, com a técnico-científica e carga horária assim, excelente, assim, do maior nível possível que poderia existir. Tá? Então, assim, a pessoa não precisa sair daqui da nossa região para ir para outra. Então, o objetivo desses eventos regionais é justamente esse, né? Prestigiar as pessoas que estão aqui, tá? Que não podem sair, e também estar tão bem, a grade está tão boa, que gera interesse de pessoas de outra região do país para vir assistir. Então, vamos vir, vamos prestigiar, a gente tem que prestigiar nossos eventos regionais, temos vagas limitadas, são 150 vagas, que é o que cabe no nosso auditório. Tá? Então, inscreva-se, já reserva sua vaga, porque o evento vai ser, né? Já é um sucesso, mas vai ser, então, do ponto de vista assim, das aulas, de tudo, maravilhoso. Tá? Para finalizar, queria entregar para você aqui o brinde da Dinâmica Medical. Opa. Nosso amigo Obrigado. Ulisses, Diego e companhia, né? Essa família dinâmica que nos proporcionou esse podcast. A Traumec também, que tem nos apoiado. Foi bom demais falar contigo. Já tinha feito um podcast antes ou não? Não, esse é o primeiro. É o primeiro? Eu sei que você faz bastante conteúdo lá nas suas redes sociais aí. Mandou muito bem. Fica o nosso convite quando você for a São Paulo, levar uma aula de cirurgia ortognática que nós temos a Bucocast Academy, entregar uma aulinha de 20 minutos para os nossos alunos que acompanham a gente pelo canal da Bucocast também. Tá aí o nosso convite. E nos permitindo voltar aqui, vamos gravar um outro podcast. Vamos estar também lá no primeiro Ecobuco. Um prazer imenso, viu? Eu agradeço a oportunidade, estamos à disposição.
Estou aqui com vocês. Obrigado. Valeu, professor. obrigado. Um abraço. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.